Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa tarde, meus amigos. Estão me ouvindo? Tá? Sejam bem-vindos. Como o Lani falou, nós estamos aqui tão somente para substituir o palestrante. Eu não sou palestrante, eu sou conversador. Eu converso sobre o Evangelho de Jesus. Então, o nosso tema de hoje é sobre reconciliação. Ele está consubstanciado no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mais precisamente no item 5 desse capítulo, que diz assim, nas palavras de Jesus, através do Evangelho de Mateus: reconcilia-te mais cedo com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregues ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo que, em verdade, não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Nós, espíritos habitantes do planeta Terra, nós encarnados, na verdade, nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal, vivendo uma experiência encarnados, né? E quando a gente diz isso, é para que a gente saiba que, relativamente ao que está acontecendo conosco no presente, né, faz parte das nossas necessidades ímpares de reconciliação. E essa reconciliação, ela diz respeito ao nosso interrelacionamento com aquelas pessoas que nós consideramos adversárias. E não é só também com as pessoas consideradas adversárias. Um dos grandes inimigos nossos, um dos grandes propagadores do mal que ainda habita em nossos corações, somos nós mesmos. Através do exercício, né, através da quantidade de vícios que nós acumulamos dentro de nós, tudo isso em detrimento das virtudes transformadoras que nos fortalecem, das virtudes transformadoras que nos tornam homens e mulheres melhores.
Esse processo de reconciliação com os nossos inimigos, ele nos proporciona, em termos de avanço espiritual, 4 grandes conquistas. A primeira delas, de respeito à nossa paz de consciência. Quantas vezes a gente não se pega questionando determinadas atitudes nossas, achando que determinadas atitudes que nós tomamos avançou em cima daquilo que nós temos que ter com relação ao respeito ao outro, né? E quando eu digo isso é porque a nossa consciência nos acusa de imediato de termos violado a lei divina. Quando nós fomos criados como espíritos, né, através do processo de evolucionário, nós surgimos a primeira vez como espíritos, há milênios atrás. Nós que estamos aqui, somos espíritos milenares. Deus nos deu 3 grandes faculdades, né, que seriam utilizadas no decorrer desse nosso processo evolutivo. A primeira delas foi a inteligência. Todos nós somos seres inteligentes e nós temos uma inteligência com pensamento contínuo, o que nos diferencia de todos os outros seres da criação. Os animais têm alguns que têm pensamentos, mas pensamentos descontínuos, e outros nem pensamentos têm, só instintos. As plantas também só têm instintos, mas são seres de criação. Um dia, nesse processo evolucionário no amor de Deus, um dia serão espíritos também. Mas isso não nos cabe determinar o prazo. Isso aí está consubstanciado na vontade divina, que para nós ainda é desconhecida. Então, esse pensamento contínuo, essa liberdade de pensamento que nós temos, é aquela liberdade que a gente tem de criar as coisas em nossos pensamentos. E muitas vezes a gente falha justamente no pensamento. A gente não precisa cometer o ato para que a gente esteja errado. Basta pensar em alguma coisa errada, ali você já errou. Se você deseja um mal para alguém só em pensamento, ali você já falhou. Porque o nosso pensamento, ele possui uma força fluídica tão grande que todas as vezes que a gente emite um pensamento, a gente passa para a psicosfera do planeta um jato de fluido, bom ou equivocado, dependendo de qual seja o nosso pensamento. E se for um pensamento com relação a uma pessoa, e a gente tem um pensamento ruim com relação àquela pessoa, a gente dirigiu diretamente àquela pessoa um jato de fluido maléfico ou benéfico, dependendo do que você desejou. Se aquela pessoa estiver desprotegida, ela vai ser atingida. E aí está a nossa falha. E aí está o processo de a gente criar inimizade, só através do pensamento. E a consciência, ela serve para nos indicar quando nós estamos falhando. De imediato, quando a gente comete um ato equivocado, a nossa consciência nos acusa. Então, se a gente adquire paz de consciência, é sinal que nós não estamos violando a lei de Deus que está escrita em nossa consciência. Então, nós estamos violando essa lei. Então, isso nos dá tranquilidade, nos dá paz. Outro benefício da reconciliação com os inimigos, ela diz respeito ao sono tranquilo. Quantas pessoas têm um sono extremamente atribulado? Aquele sono que o corpo não consegue descansar. É porque muitas vezes, quando nós dormimos, muitas vezes não, todas as vezes que nós dormimos, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, ele abandona o nosso corpo físico
e vai ter com as pessoas com as quais ele gosta de relacionar, boas ou equivocadas, com as quais nós gostamos de nos relacionar, mesmo que a gente não confesse, boas ou ruins, dependendo das nossas vontades, né? E aí nós temos interlocuções, ou que para nós, reminiscências aparecem na forma de sonhos, muito atribulado, coisas até que nós consideramos pesadelos, a gente não sabe nem descrever, porque nós não temos muita consciência de como essas coisas acontecem, mas na verdade é porque nós fomos ter com aquelas pessoas que conosco cometem crimes também, frequentemente espíritos, e aí nós não temos paz de espírito, nós não somos pacificados, e aí temos um sono extremamente deletério, difícil. Ao passo que se a gente busca se reconciliar com os inimigos, esse sono é tranquilo. Porque quando a gente busca a reconciliação com os inimigos, nós, ao mesmo tempo que a gente busca essa reconciliação, espíritos superiores se aproximam da gente, vêm nos dar força, vêm nos apoiar, vêm nos auxiliar nesse processo. E aí traz pacificação para o nosso sono e promovem na gente um despertar mais tranquilo, onde o corpo da gente é recuperado, onde a gente consegue olhar para as pessoas de uma forma mais tranquila, pacífica. E a gente chega ao ponto de as pessoas perguntarem para nós se nós vimos passarinho verde, tão felizes que a gente acorda. Mas é justamente por causa da proximidade de bons espíritos que se apresentam junto da gente. Outro motivo muito grande de a gente buscar essa reconciliação com os inimigos é a construção de amizades duradouras. É a gente buscar, primeiro, através da amizade, aquilo que Jesus e que o próprio Deus nos coloca como uma imensa família universal. Na verdade, a gente começa com a amizade a reconhecer os irmãos que nós temos fora da materialidade. E todas as vezes que a gente busca se melhorar, a gente aproxima os espíritos, os bons espíritos, os espíritos benéficos da gente. Todas as vezes que a gente se propõe a se reconciliar, né, a gente é auxiliado, quando a gente dorme, por espíritos iluminados, que nos fazem também adquirir luz. E essas pessoas que nos auxiliam, se aproximam da gente, vê a boa vontade que nós temos de construir, e o que é que eles fazem? Passam a ser nossos amigos, passam a ser nossos irmãos espirituais. Eles se aproximam porque eles conhecem o nosso íntimo. Podemos ainda não estar no estado de pureza que eles estão, mas eles reconhecem o esforço que a gente está fazendo para se tornar homens e mulheres melhores. Falando sobre inimigos, né? A inimizade é como se fosse uma brasa extremamente quente, né, que a gente segura e atira no outro. Dependendo da força moral que o outro tenha, essa brasa pode ou não atingi-lo. Ele pode se desviar. A espiritualidade amiga pode protegê-lo. Mas com certeza eu que atirei essa brasa vou estar com a mão queimada. Então eu que desejei o mal vou estar pagando com as dores físicas e as dores morais que vão me acometer enquanto eu não buscar a reconciliação. E quando a gente fala de reconciliação, a gente também fala da reconciliação conosco mesmo.
reconciliar, transformar, reconciliar conosco mesmo, é transformar os nossos vícios em virtudes. E quando eu estou falando de vícios aqui, eu não estou falando de vícios materiais, eu não estou falando de fumo, eu não estou falando de droga, eu não estou falando de álcool, eu não estou falando de excesso de comida, eu não estou falando aqui de sexolatria. Esses são vícios perniciosos. Mas eu estou falando de orgulho, de vaidade, de inveja, de preconceito, de rancor, de inexistência de perdão, de egoísmo, quer dizer, aqueles vícios íntimos, sabe como é? Que nós acomodamos dentro do nosso coração e que às vezes nós nos confessamos nem para nós mesmos. Esses também são nossos inimigos. E aí a gente tem que buscar a reconciliação com esses inimigos, né? E como é que a gente faz essa reconciliação com esses inimigos internos da gente? O Evangelho de Jesus, ele é muito claro com relação a isso aí. A gente precisa criar o hábito de ler e estudar o Evangelho de Jesus. Ler e aprender com o exemplo que ele trouxe para nós. E vou fazer aqui uma breve leitura de um item do capítulo 17, que fala sobre sede perfeitos. Ele vai falar sobre o homem de bem e vai dar as características do homem de bem, aquelas características que nós devemos cultivar em nós. Diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quando interroga a sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que ele vos fizesse. E quando a gente lê esse trecho aí, vem à nossa memória, clareia como um apontamento dentro do nosso coração, uma expressão de Jesus, quando ele diz assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. O próprio Cristo diz que nós, que somos discípulos dele, que buscamos conhecer o Mestre Jesus com mais profundidade e assim construir o nosso caminho vibracional no amor de Deus, precisamos nos amar. E aí vem aquela questão: o que eu estou fazendo para amar? O que eu estou fazendo para amar desmedidamente? E aí Santo Agostinho era um bispo de Hipona, e para nós aqui no Rio Grande do Norte ele tem uma importância ímpar, porque ele é o mentor espiritual do estado do Rio Grande do Norte. Então Santo Agostinho nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo que diariamente, quando a gente vai se recolher ao quarto para dormir, a gente faça um exame de consciência. E fala justamente isso: se a gente deixou de fazer todo o mal que ainda habita dentro de nós, e se fizemos todo o bem que era possível fazer. Se combatemos os vícios que ainda existem dentro de nós. É a orientação dele. E olha, ele tem, como é que se diz assim, amplo cabedal para falar dessas coisas, porque quando ele esteve encarnado a última vez entre nós, pelo menos a última vez que nós tomamos conhecimento, ele até os 30 anos, ele poderia ser considerado como uma pessoa, não queria usar o termo devasso, porque naquela época também não existia esse termo, né? Mas ele era uma pessoa da pá virada, aos 30 anos. E a mãe dele, Santa Mônica, rezava a todo tempo para a recuperação do filho, para que ele melhorasse. E as preces dela foram atendidas.
E ele se tornou clérigo, se tornou padre, se tornou bispo. E foi bispo numa cidade no norte da África chamada Hipona. Quer dizer, ele se reconstruiu e foi um dos maiores filósofos da Igreja Católica. O primeiro que a gente poderia assim, a primeira doutrina católica foi escrita por Santo Agostinho, baseado nos conhecimentos de Sócrates. Para a gente ver quanto esse homem era culto. O primeiro pensamento filosófico da Igreja Católica foi escrito por Santo Agostinho. O segundo foi escrito por São Tomás de Aquino. Quem estuda filosofia vai aprender essas coisas aí. E o quanto o pensamento desses ícones da Igreja Católica é importante para toda a humanidade, porque eles trabalham justamente no ser, naquilo que habita dentro de nós. Quando nós nos dispusermos a conhecer intimamente essa frase do Cristo, que todos os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, nós entraríamos num processo de um júbilo interior, de uma felicidade, de uma alegria interior, que a gente não vai conseguir descrever para ninguém. É uma coisa íntima, é uma experiência íntima de cada um de nós, né? E esse júbilo extremamente sublime nada do que a gente possa juntar de material será suficiente para se equiparar a esse estado de espírito. Nada do que a gente possa acumular de bens materiais vai nos dar a satisfação de amar incondicionalmente as pessoas, de a gente ver na ação das pessoas a quem nós ajudamos o auxílio necessário para o nosso espírito. Quer dizer, nós não somos nós que auxiliamos a pessoa, não. O ato dela em reconhecer o auxílio, ou se ela não reconhecer, só o ato dela de receber o auxílio, já é um reconhecimento da espiritualidade, de que nós estamos caminhando nos caminhos que nos levam àquela porta estreita, caminhos tortuosos, mas que no final, quando essas portas se abrirem para nós, nós veremos uma imensidão de luz transformadora, e seremos transformados por essa luz. Como a gente vê, como a gente percebe, quem busca conhecer a doutrina espírita, sabe que um dos princípios da doutrina espírita é o princípio da reencarnação, ou paligenesia, como as pessoas quiserem dizer. A possibilidade que nós temos de viver várias vezes materialmente, quer dizer, ter vários corpos, um espírito, um perispírito, mas vários corpos, né? E a reencarnação, ela fazendo luz a essas palavras de Jesus, ela é uma comprovação das oportunidades infinitas que a misericórdia de Deus nos oferece para que a gente faça esse processo reconciliatório com os nossos inimigos, né? E tudo isso com vistas ao nosso futuro. Pode ser o futuro imediato, mas um futuro longínquo, né? Uma busca, uma confraternização que a gente vai poder fazer com todas aquelas pessoas que um dia nós conhecemos. E quando a gente fala de todas as pessoas que nós conhecemos, nós temos que tocar, está quase dando na hora, mas eu já vou terminar. Nós temos que tocar num assunto que é muito debatido e muito, como é que se diz assim, muito presente na casa espírita, que é os processos obsessivos, né? E que frequentemente esses processos obsessivos são causados pelo sentimento de ódio. E aí muitas vezes a gente pensa que o ódio
é o contrário do amor. E não é. Ódio é amor. É um amor adoecido, mas é amor. O contrário do amor é a indiferença. É a gente não sentir nada pelas pessoas. É a gente não manifestar nenhum sentimento pelas pessoas. Isso é indiferença. Então, frequentemente, a gente vê nas casas espíritas processos obsessivos, onde os espíritos manifestam um ódio terrível daquela pessoa com quem ele está. E aí, muitas vezes, a pessoa pensa, não, são espíritos que estão me perseguindo, não sei o que eu fiz. Mas muitas vezes mesmo, esses espíritos são pessoas com qual nós tivemos amizade, com qual nós compartilhamos a vida no passado, que cometemos atos terríveis juntamente com esses espíritos. E nós não reconhecemos hoje. Como hoje a gente já deu uma melhoradinha, a gente acha que nunca fez nada de errado. Quer dizer, tudo que acontece conosco é de perseguição dos espíritos. Na verdade, o que eles se aproximam da gente é porque eles querem recuperar a amizade que eles tinham conosco. Eles querem saber por que eu estou diferente, que eu não atendo aos apelos dele. Então isso aí, a gente tem que se reconciliar com esses irmãos. A gente tem que poder fazer preces. E a melhor forma de a gente se reconciliar com esses irmãos é através da prece. Mas uma prece verdadeira, uma prece sentida, é levar o nosso pensamento e pedir perdão para esse irmão e explicar por ele por que nós nos afastamos. Existem casos de obsessão, eu acho que Lani, Ana, Zilda, quem trabalha em reunião mediúnica, testemunha isso, de ódios milenares, centenas de anos, os espíritos se odiando, e vem um numa encarnação faz o mal, vem o outro na outra encarnação faz o mal, depois o primeiro vem, faz o mal, se perpetrando nesse mal. E a dor que essas pessoas manifestam na reunião mediúnica é de comover os corações da gente. Tudo por falta de interlocução, de olhar nos olhos e buscar saber daquela pessoa o que é que eu posso fazer para te ajudar. Eu quero te ajudar, mas isso aí tem que ser de coração. E aí a gente está construindo mundos melhores, a gente está construindo momentos melhores, né? E nunca devemos esquecer que tudo que nós fizermos para reconciliar com os nossos inimigos, nós vamos estar fazendo essas coisas em nosso próprio benefício. Nós vamos estar fazendo não só em benefício dele, mas em benefício de nós, porque nós estaremos galgando degraus importantes nesse caminho evolucionário que nos leva, né? E sempre colocando em nossa mente a expressão de Jesus: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Deus nos abençoe a todos. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.